informação que nos chega, já terá sido identificado o homem cujo corpo foi encontrado dentro de uma mala no passado fim de semana em Fontelas, Conselho de Loures. No local então está o nosso repórter, o Luís Maia. Boa tarde, Luís. Boa tarde. É verdade, o mistério que surgiu no passado fim de semana pode estar a caminho de resolução. Já se sabe que o corpo que estava dentro da mala de viagem encontrada por dois adolescentes que passeavam de BTT aqui na Serra, já se sabe que o corpo pertence a um homem de 75 anos. A mala foi encontrada pelos rapazes por trás destes rochedos que o repórter de imagem, o Ricardo Val, está a mostrar neste momento, e poucos dias depois desta descoberta a investigação já tem as primeiras respostas. Boa tarde, Albino Gomes. Não é normal haver respostas tão rápidas neste tipo de casos. Como é que esta resposta, esta identificação do cadáver surge ao fim de 3, 4, 5 dias? É porque, em primeiro lugar, não recorreram ao DNA. Quer dizer que haviam fatores individualizantes no cadáver que permitiram a identificação. O que são fatores individualizantes, Albino? Por exemplo, o facto de provavelmente a cabeça não estar não reconhecida como aquilo que se esperava, o facto, por exemplo, de existirem arcadas dentárias que pudessem dar a identificação, porque aquilo que seria normal, se o corpo estivesse num tão avançado estado de composição, seria a comprovação com DNA. Não havendo comprovação de DNA nesta fase e atribuindo uma identificação, quer dizer que houve objetos ou roupas ou sinais individualizantes que permitiram alguém dizer que era o falecido. Albino, falou em objetos, falava-se, na fonte policial falava num anel. Um anel pode ajudar a identificar uma vítima, um corpo em decomposição já avançado? É muito arriscado, porque um anel, alguém pode ter furtado o anel, o estar um anel junto de um cadáver não quer dizer que aquele anel possa ser daquele cadáver. Não é um fator individualizante de suspeita, mas não de confirmação. Já sabemos, portanto, que é um homem de 75 anos, um homem que estava desaparecido, que terá desaparecido numa zona não muito longínqua deste local, onde acabou por ser encontrado dentro de uma mala. Vamos conseguir perceber também, mais à frente, qual foi a causa de morte? Sim, não temos dúvida que estamos perante um homicídio. A questão agora é só verificar que tipo de agente foi usado. Tudo o que seja agentes traumáticos deixam marcas, seja na parte do que restou da carne, como dos ossos. Mas principalmente dos ossos consegue-se perceber qual foi a causa de morte. Aqui a única dúvida que poderia ficar deste caso é se houvesse envolvimento de tóxicos. Se a morte foi provocada por envenenamento, então aí será difícil comprovarmos. Mas, à luz daquilo que sabemos, foi de ação traumática e irá ser possível identificar. E, só para concluir, quais são os próximos passos, então, neste tipo de investigação? Em primeiro lugar, autópsia psicológica, percorrer os últimos 2 a 3 meses de vida deste homem. Perceber quem era, o que fazia, se tinha doenças, se não tinha doenças, e ver o círculo próximo, família, amigos, e depois é que se faz a distância para perceber onde está a rede de suspeito ou suspeitos. Mas o essencial é uma autópsia psicológica e perceber o passado recente deste homem. Muito obrigado, Albino. Boa tarde. Temos então a autópsia psicológica, perceber qual era o círculo mais próximo deste homem que estava desaparecido e que agora foi identificado como a vítima, o corpo que estava dentro da mala de viagem. É preciso saber também ainda qual a causa de morte. Não restam dúvidas que se trata de um homicídio, mas ainda há mais perguntas para responder acerca deste mistério, desta descoberta macabra feita aqui em Fontelas no passado fim de semana. Obrigada, Luís Maia. Vamos então aqui comentar. Há 3 escolas principais de metodologia para fazer autópsia psicológica. Uma delas, como se possa imaginar, é a do FBI, a outra é moscovite e uma outra ainda francesa. As autópsias psicológicas, apesar do nome parecer que é só em relação àquela pessoa, e em tudo o que a envolve. No fundo, é um regresso àquela velha máxima do que o homem é aquilo que é de si próprio mais aquilo que o envolve. Na autópsia psicológica tenta-se perceber a vida da pessoa, a vida de relação da pessoa com os seus círculos mais próximos, são sempre concêntricos, e vai-se alargando o círculo para tentar perceber o enquadramento dele e dos próximos no meio social. Exatamente. E daí, mas é em factos. Enquanto que, por exemplo, numa análise clínica pode-se estar a ouvir a pessoa, ali é só factos, porque não há
para ter uma acuidade própria não se pode ficar com opiniões. Portanto, é um trabalho muito específico. Muito específico. Quer fazer algum É renda de comentário? bilros. Não fiquei a saber de facto o que era a autópsia psicológica. Já percebi que aquilo que se vai tentar fazer, no fundo, é chegar ao autor do crime através do que se passou num passado relativamente recente em relação a este senhor que A autópsia agora psicológica cadáver. também se usa muito nos suicídios, até para confirmar ou para despistar a ideia de homicídio. Utiliza-se muito. E até para perceber muitas coisas. Aliás, naquele homicídio que nós imaginamos que é seguido de suicídio, que o senhor se atira, o senhor sueco que se atirou do cabo da roca, a autópsia psicológica aí pode ajudar a despistar se houve ali suicídio ou se houve 2 homicídios, porque pode ter havido 2 homicídios, como na altura falámos. Portanto, estamos a falar daquele caso ligado à Quinta Patino, não é? Exatamente. Muito bem, vamos